Raquel, eu vou contar primeiro para você o tamanho da encrenca que está correndo ali dentro desse bercinho do bolsonarista, para depois explicar como que está o movimento de Jair Bolsonaro. Porque o clima é muito mais pesado, pelo que eu pude perceber nas conversas que eu tive hoje de manhã, do que está transparecendo para quem está olhando de fora. Nessa reunião que aconteceu entre Valdemar Costa Neto e o presidente Jair Bolsonaro, na qual estava também Fábio Weingarten, e há relatos de que estava também o marqueteiro Duda Lima, embora depois tenha gente que tenha dito não, Duda Lima não estava, porque talvez não quisesse aparecer ali. De qualquer forma, parece que nessa reunião o clima ficou super pesado, porque há uma divergência muito grande entre alguns setores ali do bolsonarismo de qual caminho o partido deve seguir. Nem todo mundo concorda com essa tese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa indicar um vice bolsonarista raiz. Muito pelo contrário, tem muita divergência. E o bate-boca ali chegou num grau em que parece que teve frases sendo dita, olha, eu não estou preocupado com um bolsonarismo raiz, eu estou preocupado em ganhar a eleição. E que o nível ali da conversa estava cada vez mais tenso, cada vez mais acirrado. E aí, conversando com todos os agentes que estão participando dessas conversas, duas coisas interessantes apareceram. A primeira delas, Raquel, um relato que foi feito para mim é o de que não há a menor chance, o menor risco de Jair Bolsonaro ir contra Valdemar Costa Neto, que está determinadíssimo, sim, a bancar a candidatura de Ricardo Nunes. Isso está fechado, sacramentado. E por quê? Por uma questão muito simples. Porque Valdemar Costa Neto paga o salário do bolsonarismo inteiro nesse momento. Isso frase dita para mim por um interlocutor do ex-presidente. A questão é, todo mundo sabe que Jair Bolsonaro está recebendo o salário do PL, também Michele Bolsonaro. Aliados estão sendo ali contemplados dentro da estrutura partidária e tudo isso tem peso na negociação. Então, Valdemar Costa Neto tem sim voz e vai participar. E Valdemar Costa Neto não é a favor dessa discussão de ter um vice-bolsonarista raiz. E aí, ainda tem uma outra confusão aí no meio dessa história, que é a entrada de Ricardo Salles nesse jogo. Por que vem com mais uma confusão? Porque nem o próprio Ricardo Salles está sabendo direito qual que é o jogo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem gente já dizendo que acha que Bolsonaro, no fim das contas, e aí eu volto para a tua pergunta original, está fazendo um grande jogo duplo. Porque ele tem interesse em que Ricardo Salles se apresente como candidato à Prefeitura de São Paulo. Não, sabe muito bem que dentro do PL ele não tem espaço para lançar essa candidatura, não há concordância de Valdemar Costa Neto com isso, mas é interessante o quê? Para poder marcar a posição de que Ricardo Nunes talvez não seja um candidato tão bolsonarista assim, que é tudo que o prefeito quer. Ele é um candidato de centro, mas que tem algum alinhamento com Jair Bolsonaro. Mas aí o candidato da direita raiz seria Ricardo Salles e depois todo mundo se junta no segundo turno. Ou, quem sabe, até mesmo indicando Salles para vice, mas Salles já falou, vice eu não vou ser não. Então é essa confusão que está rolando. Todo mundo batendo cabeça, Raquel. Ah, Ricardo Salles, vice de Ricardo Nunes, mas não consigo nem imaginar essa possibilidade. De jeito nenhum, não tem a menor chance. Não consigo, Pedro Venceslau, e você? Eu acho que essa hipótese é muito remota, remotíssima, eu diria. Nessa reunião, que reuniu ali o Fábio Weingarten, reuniu também o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto, o Bolsonaro tinha acabado de se reunir antes dessa reunião com o Ricardo Salles e, segundo os interlocutores, teria dado sinais de que não iria pedir o mandato do Ricardo Salles na justiça caso ele decidisse mudar de partido para concorrer. Deu um sinal trocado ali na reunião e disse para o Valdemar da Costa Neto o seguinte: olha, Valdemar, eu respeito hierarquia, quem manda aqui é você. Só para de ficar falando de vice, deixa esse assunto para março do ano que vem. Então, existe uma relação ali entre o Valdemar da Costa Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma relação de confiança e de respeito mútuos, porque um precisa do outro. O Valdemar da Costa Neto precisa do Bolsonaro para eleger o maior número de prefeitos em 2024. O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles vão ser os carros-chefes da campanha do PL nas cidades. E o Bolsonaro precisa do PL porque o PL emprega o Jair Bolsonaro. É o partido que paga o salário dele, paga os advogados dele, é o partido que sustenta o gabinete dele, inclusive ajuda financeiramente a própria Michele Bolsonaro. Então, eles vivem ali coabitando dentro do PL, nem sempre com as mesmas visões e estratégias políticas eleitorais.
O Valdemar da Costa Neto é, acima de tudo, um pragmático que conhece muito da política. Ele sabe que colocar um candidato bolsonarista radical como vice do Ricardo Nunes, exigir que o Ricardo Nunes encampe essa ideia, seria precificar uma derrota eleitoral numa capital, numa cidade que é São Paulo, que elege majoritariamente a esquerda. Vamos lembrar que o Márcio França venceu em 2022 aqui para o Senado, venceu na capital em 2018 para governador, o Fernando Haddad venceu para presidente aqui em 2018 e o Lula venceu para presidente aqui em 2022. O PT venceu 3 vezes a disputa da eleição municipal em São Paulo e governou a capital 3 vezes. Então, o eleitorado paulista não é um eleitorado que é equivalente ao do interior do estado de São Paulo, que é mais conservador e mais de direita. O que irritou muito o Bolsonaro e os bolsonaristas foi quando o Valdemar da Costa Neto ventilou a ideia de colocar a Marta Suplicy, que hoje é secretária de Relações Internacionais do prefeito, como candidata a vice do Ricardo Nunes. Esse é um nome considerado muito bom, inclusive é um nome que preocupa até o Boulos, o PT e o campo da esquerda. Porque a Marta, além de ser uma liderança de centro-esquerda, foi do PT a vida inteira, hoje não tem partido, ela tem uma força política imensa na periferia de São Paulo. A Marta, quando vai para a periferia, é sempre cercada pelas pessoas, as pessoas têm lembranças das obras que ela fez ali naquela região. Então, estrategicamente falando, não cabe colocar um candidato de direita nem de extrema-direita ali. Mas também, estrategicamente falando, seria muito ruim para o Ricardo Nunes se surgisse no mapa eleitoral aqui de São Paulo uma candidatura de direita ou de extrema-direita para competir com o Ricardo Nunes. O que eles querem é formar uma frente de centro-direita para reunir todos os partidos do Centrão, dar ao Ricardo Nunes o maior tempo de televisão, com PP, União Brasil, Republicanos, MDB e etc. E para isso, o Ricardo Salles precisaria sair de cena. Olha, com o PSOL promovendo greve de metrô, afetando Boulos, e Ricardo Salles voltando à corrida para a prefeitura, afetando o Ricardo Nunes, a gente pode mesmo preparar um balde de pipoca até o ano que vem. Obrigada, time.